Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Aplauda o Senhor Jesus. Não tem como Deus te amar mais. Não dá para Deus te amar mais. Não tem como Deus te amar mais. Porque o amor dele é o que ele já entregou para você, não tem como entregar mais. O que Jesus já entregou para vocês, o que Deus entregou para vocês, Jesus, é a maior prova de amor. Não existe uma outra prova de amor que Deus possa fazer mais por você, porque isto é o máximo. E lendo esse texto e vendo este filme, eu chorei, choro e vejo e choro. E muitas das vezes já preguei esse texto, já falei muito sobre Abraão. Que pai é esse que Deus pede um filho para ser sacrificado e o pai entrega um filho? Por mais que naqueles tempos eles ofereciam crianças a sacrifícios a Moloque, a Baal e por aí vai, mas o povo de Deus, Deus nunca pediu sacrifício de humano, de criança. E de repente Deus vem e fala isso para Abraão, aquele que demorou anos para ter filho, já recebeu na velhice, e fala: olha, eu quero que você entregue seu filho. E isso é uma prova daquilo que Deus faria para mim e para você. E é tão interessante que Abraão, quando Deus fala para ele na noite, fala: eu quero o seu filho. Isso está em Gênesis capítulo 22. Eu quero que você sacrifique o seu filho. No dia seguinte ele pega os 2 servos, pega a comitiva, pega a lenha, pega as coisas e viaja 3 dias de viagem com o menino. E muitas das vezes a maioria das pessoas tem na cabeça que o Isaac era uma criancinha pequenininha, tipo meu neto Felipe de 5 anos. Mas queridos, eu quero que você entenda que Isaac ainda estava numa idade da inocência, de uma pessoa inocente, mas já era um menino de uns 13 a 14 anos, de 12 a 14 anos, porque a viagem era de 3 dias, e quando Abraão deixa os seus servos para subir no monte, quem for para Jerusalém comigo vai entender o que eu estou falando. Não dá para uma criancinha viajar 3 dias, depois subir do jeito que Isaac subiu para o monte. Já era um adolescente, já era consciente. E quando Abraão, depois de 3 dias de viagem, e ele fala com seus servos: nós vamos subir, nós vamos fazer um sacrifício ao Senhor, e depois voltaremos, vamos adorar ao Senhor e voltaremos. E quando ele fala isso, seus servos ficam ali no pé do monte. Enquanto seus servos ficam ali no pé do monte, no versículo 6, há algo sobrenatural. Do capítulo 22, versículo 6, diz assim a palavra de Deus: Abraão pegou a lenha da oferta queimada, colocou nas costas
colocou sobre Isaque o seu filho, e ele tomou fogo em sua mão e uma faca, e foram juntos. Então Isaque falou: pai, meu pai. Ele disse: aqui estou, meu filho. Ele disse: eis o fogo, eis a lenha, mas aonde está a oferta queimada? Então Abraão disse: meu filho, Deus proverá para si um cordeiro para uma oferta queimada. Então foram os dois juntos. Os dois juntos. Então ele coloca Isaque. Abraão representa Deus, Isaque representa Jesus. E aí Abraão coloca sobre as costas de Isaque a lenha do sacrifício. E quando Isaque pega aquela lenha para sacrificar um animal, ele pergunta para o seu pai: pai, está tudo pronto, fogo, a faca, a lenha, e aonde está o cordeiro? E Abraão responde: Deus proverá para si o cordeiro. Aleluia. Então quando Isaque está carregando aquela lenha nas costas e tem que subir uma grande montanha, estava simbolizando Jesus carregando a cruz do Calvário. Quando Isaque pega aquela lenha e coloca nas costas, nos seus ombros, e começa a subir junto com seu pai, porque seu pai já estava avançado em dias, e eles começam a subir aquela montanha, estava simbolizando o pai Deus levando o filho para o sacrifício, e o filho levando a própria lenha que ele seria sacrificado. E quando eles chegam lá no topo do monte, Abraão levanta um altar, e aquilo que estava nas costas de Isaque, ele coloca a lenha sobre o altar. E aí o menino com certeza percebeu. E Abraão já era avançado em idade. Você pode imaginar isso? Você olhar para o seu pai e você falar assim: o que está acontecendo, pai? O que nós estamos fazendo aqui? Cadê o cordeiro? Tantas vezes eu já te vi separar, já te vi fazendo sacrifício, e o Senhor sempre levava o cordeiro, mas dessa vez, cadê o cordeiro? Isaque se deixou, aleluia. Como um cordeiro mudo foi levado a matador, Jesus, Isaque também, como um cordeiro, se pôs diante de Abraão, representando a Jesus. Porque para sacrificar uma pessoa, imagine com os braços, podendo movimentar os braços e a perna, aquele menino ia sair correndo, é muita pressão. Então com certeza teve que amarrar as mãos, teve que amarrar os pés, e colocar em cima do altar. Isaque se deixou a fazer isso. Isaque se permitiu a fazer isso. Ele podia fugir do seu pai, ele podia fugir daquele lugar, mas ele se deixou. E diz a palavra de Deus que quando Abraão pega o tutelo para matá-lo, vocês conhecem, e Deus disse: não faças tal, não levante a mão contra o menino, porque eu sei que tu me ama, porque você está entregando o seu único filho, o seu filho que você o ama. Não precisa fazer mais isso. Quem está aqui comigo? E quando o Senhor fala isso, eu fico imaginando a alegria de Abraão, e muito mais a alegria de Isaque.
Imagine o seu pai te levar, te amarrar, colocar em cima do altar, pegar uma faca para enfiar em você, e de repente seu pai não faz mais isso, ouve a voz de Deus. Imagine a alegria e o alívio que teve no coração. Quem está aqui? Mas em João 3,16, aleluia, não teve essa história com final feliz nesta parte. O que está escrito em João 3,16? Pelo amor de Deus, o que está escrito em João 3,16? Porque Deus amou o mundo, você, de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! A diferença de Abraão e de Jesus, Abraão e Deus, Abraão, Isaac e Deus e Jesus, é que Jesus, olhando para o seu filho santo, o seu filho lindo, o seu filho perfeito, o seu filho sem nenhum pecado, o seu filho sem nenhuma mácula, o seu filho perfeito, unigênito, filho de Deus, o alfa, o ômega, o príncipe da paz, e o todo-poderoso se fez como homem. Aleluia. E não era no caso de Isaac, ele colocou lenha, mas no caso de Jesus foi uma cruz das suas costas, e ele subiu uma montanha, e a montanha que ele subiu é o Gólgota. E quando ele estava subindo até o Gólgota, antes disso, ele falou no Getsemane: Pai, não faz isso comigo, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Mas não teve jeito, a ponto de Jesus olhar e falar assim: Pai, por que me desamparaste? Deus meu, por que me desamparaste? No caso de Abraão, Deus falou: não faça isso, porque eu sei que tu me amas. Mas no caso de Jesus, Deus trocou, ou se podemos falar isso, tirou os seus olhos de Jesus, para que ele morresse, para colocar os seus olhos sobre você. Porque se Jesus não morresse, você morreria eternamente. Então, quando Deus vira as costas para Jesus, Ele fica de frente com você. E Jesus morreu na cruz. E você pode perguntar, e você pode falar: Deus não me ama, Deus não me vê. Você tem coragem de falar isso? Deus não tem que entregar nada para você, Ele já entregou. Deus não tem que fazer mais nada por você, Ele já fez. Porque Jesus na cruz do Calvário, Ele disse o que? Pai, está tudo feito, está tudo consumado. E muitas pessoas se esforçam para querer agradar a Deus. Muitas pessoas, eu vou orar mais para
não para agradar a Deus, desculpa, essa foi uma expressão super errada. Existem pessoas que falam assim: eu vou orar mais para que Deus me ame, eu vou jejuar para que Deus me ame, eu vou na igreja para que Deus me ame, eu vou ler a Bíblia para que Deus me ame, eu vou fazer tal coisa para que Deus me ame. Querido, eu quero que você entenda nesta noite, de uma vez por todas, você pode fazer qualquer coisa, e Deus não vai te amar mais do que Ele já te ama, porque o amor que Ele tem, que Ele derramou por você, não tem como amar mais do que isso. Todo o amor, tudo que Ele tem, tudo que Ele é, Ele derramou sobre você, Ele derramou a vida dEle sobre você, Ele derramou o Filho perfeito sobre você. Não tem mais como Deus te amar, porque Ele te ama, e o amor dEle sobre você é infinito. Aleluia! Não se esforce para Deus te amar. Tem muita gente que pega relacionamento entre pai e filho, e acha que é o mesmo relacionamento entre pai e filho espiritual. Deus te ama e o seu amor é incondicional. Nada vai mudar o amor dele sobre você, sobre a sua vida. Agora tem como agradar a Deus? Sim. Encher o coração dele de alegria? Sim. Encher o coração dele de prazer pela sua vida? Sim. Mas amá-lo, mas fazer que Deus te ame mais? Não. Fazer que Deus se agrade sobre você? Sim. Mas amar você mais do que Ele já amou, mais do que Ele ama, é impossível. Quem consegue entender isso? Não, está fraco. Quem consegue entender isso? Você pode agradar a Deus? Sim, você pode agradar a Deus. Agora, fazer que Ele te ame mais é impossível. Porque o que Ele já fez por você, não tem como fazer, não tem como dar uma prova maior do que essa: entregar o seu próprio filho para morrer em seu lugar. Em 1 João 4,8, eu amo isso. Como, se você perguntar para mim: apóstolo, como que você define Deus? Eu vou definir como João está escrito: Deus é amor. Eu vou repetir: Deus é amor. Amém? Diga assim: Deus é amor. E esse amor já foi derramado. E uma outra coisa que você não reparou, mas quando Abraão estava subindo com Isaac, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é, diga mais forte, Deus é. Uma outra coisa que vocês, a maioria não repararam, quando Abraão estava subindo para o altar, Isaac estava com a lenha, Abraão tinha a faca, e Abraão tinha uma outra coisa. O que Abraão tinha? Uau! Tinha o quê? O fogo. Naquele momento estava sendo representado o Pai, Filho e o Espírito Santo. E sabe qual é o desejo do Pai? Primeiro, que você confesse Ele como seu Salvador, Jesus como Salvador. E segundo, que você seja cheio do Espírito Santo. O sacrifício já foi feito, o sangue já foi derramado, o Espírito Santo já veio. Deus já deu o seu Filho por amor a você. E por que você está sofrendo? E porque você está sem esperança? E porque você está sem alegria? E porque você está triste? Porque você está deprimido? Por que você está desse jeito? O sacrifício foi feito, Jesus se entregou como Isaac se entregou, o Espírito Santo já veio. Não nos resta mais nada a não ser feliz e adorar e bendizer ao nome do Senhor. Aleluia. Não, o que eu espero agora é a volta do Senhor. Aleluia.
você morrer hoje em Cristo Jesus, você não morre, mas você passa da morte para a vida eterna. Olha para o seu irmão e diga assim: nem a morte, grita com ele, diga assim: nem a morte pode te vencer em Cristo Jesus. Só quem pega se manifesta. Eu quero que você saia numa certeza que não tem como Deus te amar mais. Esta foi a palavra. Ele já te amou e Ele te ama. Não tem como você não tem como você fazer que Deus te ame mais. Como diz, mesmo você na escuridão do pecado, Ele deu o seu Filho. Imagine você agora andando na luz. Imagine o amor dele sobre a sua vida. Mas não é porque você está bem, você está bonitinho aqui na igreja. Ele te amou quando você não estava aqui. Ele te ama. Eu quero que você saia numa certeza que Deus me ama. Ele me ama. Não tem como fazer que Deus me ame mais, porque Ele já me amou. Agora, eu posso amá-lo mais, eu posso agradá-lo mais, eu posso entregar mais a minha vida para Ele, eu posso colocar os meus sonhos diante dEle, eu posso colocar a minha família diante dEle, eu posso colocar tudo que eu tenho na presença dEle, eu posso, mas Ele não, porque Ele já entregou tudo que Ele tinha para você na cruz do Calvário. A pergunta é: o que você tem entregado para Ele? O que nós temos entregado para Ele? Não vai mudar nada o amor dEle por você, mas vai mudar você. Quem entende isso? Quem está entendendo isso, diga amém. E porque Ele te ama, Ele entregou Jesus. E esta é: aquele que entrega a sua vida a Jesus, aquele que confessar Jesus como seu Senhor e Salvador, esse terá a vida eterna. Mas aquele que nega Jesus, aquele que nega esse sacrifício, aquele que nega esse amor, já está condenado para todo sempre. Então, eu fico perguntando, por que a humanidade, por que as pessoas não entendem este amor? Elas ficam com o juízo, mas elas não falam desse amor. A humanidade fala do juízo, mas a humanidade não fala do amor. E eu estou falando para você do amor de Deus. Amém? Amém? Então, como Isaac se entregou, Jesus se entregou. Como Abraão ia matar, mas Deus falou não. No caso de Jesus, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E hoje eu estou aqui diante do altar da ceia do Senhor, e eu posso participar do corpo e do sangue até fazer isso em memória, até que um dia esse amor, eu possa conhecer esse amor de uma forma plena. Hoje nós vemos por flashes, hoje nós vemos por relances, mas um dia os céus vai se abrir, a trombeta vai tocar, nós seremos arrebatados, e eu verei Ele face a face, assim como Ele é. Essa é a minha esperança, essa é a minha fé. E agora, no meio do ano, eu peço para que o Senhor, aviva a tua igreja no meio desse ano, para que não se perca neste amor, mas que continue te amando em nome de Jesus. Quem recebe se manifesta conforme a sua fé. Se coloque de pé. Diga assim: não tem como